Idamara Freire é pedagoga, especialista em dança. No seu mestrado, pesquisou a interação mãe-criança. Durante seu doutorado, identificou a dança no corpo de quem não vê. Em seus estudos pós-doutorais na Inglaterra e na África do Sul, dançou a diferença e o perdão. Atualmente, além de dedicar-se a escrever e encorajar pessoas na dança da vida, ela é diretora da Potlatch, editora e ateliê de arte contemplativa. Eu venho de uma carreira acadêmica e aí na academia eu publiquei com grandes editoras da própria universidade e editoras grandes tipo a Papyrus, por exemplo, e outras, né? Eu tenho um livro publicado por grandes editoras já. E editoras também acadêmicas. Então essa experiência eu tenho, mas eu estou indo para a ficção, né? Então a Duração da Dor, o meu livrinho A Duração da Dor é um livro de ficção. Então aí é outro público, outras pessoas. Então eu tive que começar do zero. E aí olhando, estudando, eu faço cursos de mercado editorial, tentando entender como eu entro, como eu me localizo nessa... E aí entra a questão da autopublicação. Então eu criei uma editora eu tenho possibilidade de ter um selo editorial, né? No caso, com coleções, que eu sou muito criativa. Graças a Deus. Então você viu, né? Eu tenho um livrinho lá que é didático, que é para você fazer a corcografia. Tem a Duração da Dor, tenho livros acadêmicos. Então, eu tenho selo, eu posso criar selos editoriais aí e mandar ver. E aí foi assim. E aí agora eu tô aí escrevendo, publicando e fazendo, criando esse espaço para no futuro também, se alguém das pessoas que eu conheço sentirem a vontade de dar seu primeiro passo, eu poder ensinar isso para elas, abrir esse espaço para elas e também elas terem, né, quererem publicar comigo, elas têm esse espaço, né? Uma coisa assim, porque a questão é você ter seu público, esse é o primeiro passo. O sonho de estudar teologia como um exercício para compreender a fé entre 2011 e 2012 foi como pesquisadora visitante da Universidade do Cabo, onde passou um ano na África do Sul, acompanhada de sua filha, na época com 6 anos de idade, onde realizou a pesquisa de pós-doutorado sobre a dança e o perdão, e tentando responder a pergunta: o corpo esquece? Suas publicações, ensaios, artigos e contos sobre essa experiência pode ser acompanhado no site idamarafreire.com.br. Ir para a África do Sul foi resgatar um pouco dessa memória, entender melhor o que acontecia com aquele povo, para entender o que acontece com nós aqui também. Então, quando eu comecei a fazer a pesquisa, eu fiz o vídeo, eu lembro que no dia que eu fiz o vídeo, uma das pessoas que eu mostrei lá na escola de dança, né, que eu estava numa escola de dança na África do Sul, eu fiquei num departamento de dança na Universidade da Cidade do Cabo, e lá eu fazia todas as aulas de dança e eu comecei primeiro tendo uma interação com as pessoas com dança lá. Eu dançava com elas antes de fazer qualquer pergunta. Porque eu fui conhecer as vozes do silêncio e eu vejo... E lá é um lugar que fala-se muito corpo, porque o corpo fala muito lá. Por quê? Porque tem 11 línguas oficiais, 96 povos. Então não dá... O corpo fala muito lá. Então, assim, ir lá num país onde resgata toda essa história, você se encontra, eu achei que para mim foi um momento de reconciliação. Eu fui estudar reconciliação, né? Então, foi um momento de reconciliação com a minha história, com a minha negritude, né? Eu levei a minha filha tinha passado por uma situação de racismo aqui na escola, no ensino fundamental,
numa colônia de férias. Um menino fez um comentário bem delicado para ela, e aí até a professora depois me chamou para falar tal. E aí eu falei assim, realmente minha filha precisa de uma outra realidade para entender qual o lugar dela no mapa, né? E aí eu levei, e na época, isso foi em 2011, né? E aí ela chegou, nós fomos no mercado, logo que a gente chegou lá, assim, para comprar as coisinhas para nós comermos, tal, lá, né, do dia a dia, assim. Aí quando nós entramos na farmácia, tinha várias, eu lembro, né, que tinha vários pacotes de fralda com crianças negras. Aí ela falou, mãe, olha eu! Ela se identificou, falei, já valeu a passagem, já valeu ter vindo, sabe? Porque ela conseguiu se encontrar. Então era 90% da população negra. Então era assim, é outra realidade, é outro jeito de você estar no mundo, é outro modo de você estar no mundo, entende? Você, assim, essa sensação que a gente tem, eu sempre fui assim, a única professora negra no departamento, a única aluna negra na pós-graduação, a única aluna negra no doutorado, a única negra representante de fulano de tal, sempre a única negra, por muitos anos eu fui a única negra, entende? Então você tem uma sensação, agora eu não estranho isso, eu até falei esses dias num curso para pesquisadoras negras, eu até falei para elas isso, mas nunca me senti sozinha. Tem um ditado iorubá que fala que o fato de eu me colocar de pé é que eu estou apoiada em todos os meus ancestrais, sabe? Então assim, eu sinto sempre essa presença do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, sabe? Todos comigo assim, me sustentando nesse lugar, todos eles. Então, às vezes eu sou atrevida, sou ousada, sabe? Porque eu não estou sozinha. E eu sei por que eu estou aqui. Então, eu acho que a pessoa que está nessa, né, diáspora, ela tem que reconhecer, né, o que ela está fazendo naquele momento ali, que não é à toa que ela está ali, né? E ela usar bem esse espaço. E não se sentir sozinha, mesmo que ela esteja, sabe? Porque tem muita gente que está com ela ali naquele lugar, né? Então eu vejo isso muito importante, porque às vezes as pessoas, né, negras, elas ficam muito arredias nesse ambiente. Eu vim numa atmosfera que não tinha, as pessoas falavam várias besteiras para mim no dia, sabe? E se eu ficasse incomodada, eu não ia para frente. Então eu tinha que aprender a filtrar muito rápido. A escuta é fundamental nessas coisas. Mas você tem que saber o que te nutre, né? E se aquela pessoa está falando uma coisa que não faz sentido para ti, siga em frente. Eu não vou dar, sabe? Eu sou uma leitora, né? Eu sou escritora, mas eu sou uma leitora. E eu leio muito as mulheres negras, né? Então eu vejo, né, o que as mulheres negras e escritoras me ensinam sobre o que é estar no mundo também, né? Então aí eu fico muito atenta a isso também, o que as mulheres que já vivenciaram, que vieram numa época pior do que a minha, com mais racismo do que o meu, porque já existiu, porque o racismo é antigo, e eles não tinham lei, não tinha nada que pudesse favorecer. O que meu pai e a minha mãe passaram, sabe? Então aí o que eu faço nesse lugar hoje que eu tenho, tá? Então eu tenho que filtrar aqui essas pessoas mais velhas, né? Mas, né? Elas me ensinam a filtrar o que vale a pena, mesmo hoje com todos os direitos que nós temos ou não, eu ainda tenho que ter a noção do que é ser no mundo e filtrar se vale a pena entrar nisso ou não vale a pena entrar nisso. Né? O manual está dividido em 3 etapas, que é para você aprender a registrar suas memórias corporais, tá? Esse método eu aprendi, né, assim, eu acabei desenvolvendo ele muito no ensaio e erro, né? Porque quando eu voltei da África do Sul, eu queria me lembrar das coisas que eu vivi lá, né? E aí eu ficava assim, o que é? E aí meu corpo lembrava das coisas.
Então aí eu, a partir do que eu lembrava, eu ia escrevendo, mas primeiro o meu corpo lembrava do movimento, lembrava de uma dança, tanto que eu escrevi. Tem o livro, né, Tecelãs da Existência, é o texto, e tem um artigo que foi feito junto, né? Então, assim, desse contato com o silêncio, desse contato com o seu corpo, com as suas memórias, e aí você dança isso, aí depois, se você quiser filmar ou tirar uma fotografia dessa experiência. Mas a questão é você escrever um texto, que aí é a corpografia, que vem de uma biografia do seu corpo, mas é pautada na sua experiência corporal. Então, uma escrita, né, uma palavra dançada. Você vai dançar essas palavras que eu vou... Agora, vamos lá para o exercício.